Olá, começando mais uma opinião pela TV Cidade. Tudo bem com você? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Hoje aqui conosco uma convidada muito especial. Eu quero que o Veloso faça essa apresentação, porque você falou que estava em francês aqui. Eu gostei da sua pronúncia, Veloso. Então acho que você é a pessoa indicada hoje para falar sobre a nossa convidada. Tudo bem, né, Veloso? Fiquei 2 horas ensaiando. Boa noite, Imagino. espectador. Boa noite a todos. É uma satisfação nós termos aqui hoje a Sandra Hasman. Ela que é terapêutica naturóloga, é uma Life Executive Coach, assim que se fala. É consultora de imagem, é escritora, é artista plástica e membro da Academia Jacariense de Letras. E também membro da Divine Académie Française das Artes et Lettres et Culture de Paris. Que bonito isso. Membro também do Conselho Administrativo da Fundação Cultural. Boa noite, é um prazer tê-la aqui, Sandra. Boa noite, prazer é todo meu. Sandra, aí o Veloso falou sobre o francês aqui, mas eu não concordo muito com a pronúncia dele. Mas eu vou falar que é Academia Francesa de Artes, Letras e Cultura. Mas não vale. Paris, né? Exato, bom, Paris. Porque quem manja bem de francês aqui é a filha dela também, a Patrícia, né? Que Sim, só lá, que por coincidência... Facebook lá embaixo da Torre Eiffel e tal. Então, acho que nós bem descontraído aqui. Por coincidência, as palavras são muito semelhantes às da língua portuguesa. Dessa vez deu sorte, tá? Eu acho muito mais fácil aprender o francês do que o inglês. Não sei se todos concordam, mas até a pronúncia, até é gostosa de se falar, né? É verdade. Sandra, fala pra gente do teu trabalho, do teu livro, que é Karina, a Princesa que Não Podia Andar. Então, eu nunca escrevi para criança, nunca pensei em escrever para criança, apesar de que eu adoro, sou apaixonada pelas crianças. Mas um dia eu acordei de manhã com uma frase na minha cabeça, quer dizer, a frase, um nome, esse nome, Karina, a Princesa que Não Podia Andar. E esse nome ficou martelando na minha cabeça o dia todo. Eu falei, mas não é possível, gente, essa coisa martelando, Karina precisa que não... O que será que é isso? Será que é algum filme, alguma coisa que eu li? Nada, não me ocorria nada. Aí, quando foi lá pelas tantas, já tardezinha, eu cheguei e falei para o meu marido, para as meninas, falei, gente, o que eu faço? O que é isso? Mãe, senta e escreve, porque a minha família sabe que a minha vida é assim, pontilhada de inusitados, é meio maluca. Então, eu falei, mas vou sentar e escrever o quê? Né? Não, senta e escreve. Eu falei, tá bom, então vamos sentar e escrever. Imediatamente, eu me lembrei que na última vez que eu tinha feito uma visita a Paris, visitando um castelo, saindo... Tem aquelas lojinhas né? E eu me deparei com uma pena, uma caneta pena. E essa caneta me chamou a atenção, eu fiquei encantada. Eu sempre fui encantada com essas coisas. Aí eu falei, não, eu preciso levar essa pena. Mostra pra gente aí. Porque olha só. Com ela eu vou escrever meus contos mágicos. Eu sempre escrevi só para adulto, não é? E principalmente abordando a temática da autoajuda, comportamento, por aí vai, contos. Mas para criança é complicado, né? Você escrever para criança, para adolescente. Eu falei, mas tudo bem. E, coincidentemente, minha filha mais velha tinha me dado, fazia uma semana, um caderno, que ela mandou forrar a capa. O nome dela? Débora, minha filha Débora. Mandou forrar a capa com um tecido florido, parecido com aqueles lá da Provence. Olha só que coisa, né? Eu falei, pegar o caderno, a pena, tá legal, vamos sentar e ver o que acontece. E a Karina veio, inteirinha. Foi uma combinação da pena com o caderno. Veio e com o esmalte também, que até o esmalte da cor da pena. Então, foi tudo pensado, né? Pois é, tudo. Uma coisa. E eu tenho um anel também, que é uma pena, porque depois eu fiquei encantada com a história da pena. Eu falei, essa pena vai ser minha marca registrada, porque realmente, da forma como veio esse trabalho... Então você escreveu assim, rapidamente? Eu terminei, eu comecei eram umas 2 horas da tarde, eu terminei, devia ser o quê? Meia-noite e pouco. Nossa, isso né? Foi por aí. Gostaria de poder fazer então, isso. E no dia seguinte eu só fui fazer as correções tal e coisa, daí entreguei para a Esther Rosado, já estava pronto. Veio em verso, prosa, um trabalho interessante e inédito para mim na minha carreira. E essa divulgação, Sandra, como é que está sendo feito essa divulgação do seu livro, que é um livro infantil, vamos repetir o nome aqui, é Karina, a Princesa que Não Podia Andar.
E essa divulgação, como é que você está? Então, esse livro tem me trazido muitas alegrias, né? Já participei de vários programas de TV, já fiz entrevistas em rádio, fui convidada por vários colégios, entidades, para estar falando sobre a história de Karina, que é uma princesinha paralítica. E, conforme eu comentei com vocês, eu sempre digo para todo mundo, olha, ela não anda no final. Tem um final legal, bacana e tal, mas ela não vai... Para não criar expectativa. Não vai criar uma expectativa falsa. Eu gostaria de saber o seguinte, Sandra, agora nós estamos, as escolas principalmente, estão trabalhando em cima do processo de inclusão. Exato. De inclusão de pessoas com deficiências, de crianças com deficiência. Exato. E a gente sabe que as crianças com deficiência são muito bem aceitas pelas crianças. As Exato. crianças gostam, aceitam, abraçam, tomam conta. Não, para ela e fazem tudo é tudo. natural. O problema é com o adulto, né? Isso quer dizer, Uhum. o adulto é quem cria problema. Exato. Agora, com relação ao seu livro, que também é um livro que fala da inclusão, pelo menos Exato. indiretamente. Exato. Como é que está a aceitação do seu livro por parte do público adulto? Bem, por exemplo, eu participei de um programa de televisão, um outro, em que o entrevistador ele me contou que leu o livro para a filhinha de 5 anos, e daí ela saiu de perto, foi brincar, tal. Daqui a pouco ela voltou e falou assim, mas papai, ela não andava, né? Não podia andar. Não, filhinha, não podia andar. Tá, saiu de perto, mais um pouquinho, daí ela voltou e falou assim, mas ela era feliz, né? Quer dizer, isso Vendeu me a arrepia, ideia. porque ela era feliz. É esse o grande lance. Quer dizer sabe? que isso pode passar a mensagem de que mesmo Exato. as crianças que não podem andar, ou as crianças que têm uma deficiência, Lógico. podem ser felizes também. Né? Exato, uma criança, uma menina paraplégica, uma pessoa chegou para dar o livro de presente, não sei, ela adora ler, mas não se sentiu muito interessada, tal. Daí ela perguntou, essa princesa anda no fim? A pessoa falou para ela, não ando, então eu quero ler. Quer dizer, são coisas assim que vem acontecendo. E tem um outro detalhe no livro. Nós temos o Dom Inácio de Campânula, que é um forasteiro que chega naquele reino, coisa e tal. E esse Dom Inácio, ele é um homem muito feio. Muito feio. Então ali, quer dizer, parece que está inserido nesse contexto uma série de coisas, né? Todas abordando essa questão da aceitação. Conforme ele vai chegando na cidade, no seu cavalo, debaixo de chuva e tal, todas as janelas vão se fechando. Por quê? Porque ele é feio. Se ele é feio, isso significa que ele não deve ser bom. Mas deve ser assusta, uma coisa né? ruim. Pois é. A gente feia assusta, né, Veloso? A gente passa longe também de gente feia, Não, mas viu? o julgamento, né? Depois tem vários processos de feiura. Claro, né? Exatamente. Feiura nem sempre tem um desenho. Né? Exato. O que foge daquilo que é conhecido, daquilo que é padronizado, então não deve ser bom, é difícil de ser aceito, né? Sandra, explica pra gente aqui, como é que de repente pintou essa inspiração na sua cabeça, você parou tudo e foi escrever? Isso foi direto, escreveu todas as páginas de uma vez só, ou você foi pesquisando, ou houve pesquisa de algum outro livro, alguma coisa? Não, foi uma história... Eu acho que é uma certa proteção e uma injustiça com relação aos outros escritores, porque ela veio... A gente nunca recebe, assim, tem que procurar pra caramba. Porque a gente imagina o seguinte, eu vou até abrir o jogo aqui, eu nunca entrevistei um escritor, um autor de livros. E a gente sempre trabalhou com música. Tá? Você sabe que quando você fala com um compositor musical, ele sai do show, vai para o hotel, não consegue dormir, porque a adrenalina está mil, de repente pinta uma ideia e tal, e vai, senta e escreve a letra da música. Depois faz o acerto depois, coloca o arranjo e tal. Para escrever um livro, para você sentar e descrever uma história, é mais fácil ou é mais difícil? Porque um escritor pode ser um jornalista. Lógico. Nem sempre um jornalista pode ser um escritor. Essa é a realidade da vida. Exato. O criar a história, né? O Sim. criar um personagem. Porque o jornalista ele trabalha com coisas que estão fatos, ali, que né? são reais, Ele são tá vendo, fatos. exatamente isso. Né? O jornalista é técnico. E o escritor ele vai criar personagens, contextos e por aí vai. Eu acho, né, que a coisa deva funcionar assim. Por si só, o escritor ele é uma pessoa extremamente sensível. Ele está
antenado nas minúcias que passam desapercebidas da grande maioria das pessoas, né? E essas coisas são registradas. A nível de inconsciente, elas vão sendo registradas. Eu, por exemplo, como eu disse, eu nunca escrevi para criança, mas eu sempre fui uma apaixonada por criança. Eu acho que as crianças têm tanto a ensinar. Você não escrevia para crianças? Não, ou você nunca... agora vai passar a escrever para crianças? Também. Também porque eu não vou parar de escrever os meus contos, de escrever para mulheres, porque eu gosto muito de desenvolver trabalho com mulheres, né? Então, eu acho que, de repente, num belo dia, aquela coisa vem, que estava ali, guardada em algum arquivo qualquer, ou então eu acesso algum arquivo. Como é que a gente vai explicar isso? É complicado. Então, eu gostaria de entender, por exemplo, agora, né? Nós estamos conversando, e de acordo com o que você fala, surgem também dúvidas e perguntas. Você acredita que exista qualquer coisa assim, de uma inspiração de quem pergunta, ou você direciona, ou pergunte para ela qualquer coisa? Porque o processo criativo do seu livro, conforme você contou, não é muito, digamos assim, ortodoxo. Não, né? não. Então, como é que nós podemos entender isso? Você acredita que foi ditado esse livro para você? Não. Se acredita, como foi? Bem, eu vou pegar, então, como o fio que a gente puxa, né, para desenrolar esse novelo, todos os trabalhos que eu desenvolvo. Eu sou artista plástica, eu sou autodidata. Eu nunca aprendi a pintar. Eu devo ter tido umas 3 aulas de pintura na minha vida, mas eu peguei essas 3 aulas para mim ter uma noção melhor de mistura de cor, tá? Nunca aprendi a pintar retrato, nunca aprendi a pintar nada, e eu pinto retratos. Eu já vi alguns e são muito bons. E já aconteceu muitas vezes de eu desenhar um vaso de flores, e na hora que eu fui começar a pintar, eu separei determinadas tintas e pintei um retrato. Pintei um tuareg. Eu gosto muito de pintar gente do deserto, né? Então, eu penso assim, especulando, agora falando mais como uma pesquisadora psicanalista que eu sou, na área do comportamento humano e do desconhecido. Eu acho que tudo permeia, tudo. Essa coisa, o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, todas as respostas para todas as perguntas está em algum lugar, no éter, ou seja lá onde for. E dependendo de como você esteja, de qual seja a sua sintonia naquele momento, a sua vibração, você acessa determinadas coisas. Eu acho que com Einstein aconteceu assim, com os grandes descobridores da história, acessou. Então, seria aquilo que chamam de... como é que fala? Memória cástico, memória cásica, não é? As pessoas acessam. Eu acho que o grande problema do ser humano é essa necessidade de explicar. Está entendendo? Nem tudo pode, nem tudo deve ser explicado. Mas se a gente parasse um pouquinho de pensar, porque é um turbilhão. É um turbilhão. Se esse turbilhão nunca, entra num sossego, por isso que eu gosto muito da meditação, ele acessa fontes e fontes e fontes. Você acha que esse recado foi dado, ou seja, tem um recado a ser dado para os leitores desse livro? Com certeza. Eu acho que não existe nada destituído de propósito sobre os céus. Eu sempre digo isso. Tá? Então, tudo, absolutamente tudo, tem uma razão de ser. Conta então. Então, olha as conexões, né? Olha as conexões. A pena. Eu ia falar, perguntar sobre a pena agora. O caderno. Pois é, o caderno. E caderno, vamos lá. O telespectador não sabe. Então, não, é que eu falei do caderno que a filha deu. Ah, tá. Né, e que eu falei, poxa, eu lembrei da história da pena, que eu trouxe de Paris, guardei, deixei 1 ano guardada, porque quando eu vi, eu fiquei encantada. Para mim era uma coisa assim, né? Eu vou escrever meus contos encantados. Puxa vida, né? Parece até que eu vou escrever o Harry Potter de novo, né? Mas não. Cheguei aqui, entrei naquela minha energia natural, daquele meu contexto aqui, da minha vida aqui, e esqueci. Daí por quê? Será que chegou o momento? Eu acessei alguma coisa? Não sei. Acordei com a coisa na cabeça. Então veio a pena. Então foi por isso que eu peguei a pena. Ah, tá. Então por isso que foi me dado o caderno. Aí, então, se está tudo bem certinho, armado, então é só sentar e escrever mesmo, como as filhas falaram e o marido também.
Estamos aqui entrevistando hoje a Sandra Hasman, autora do livro Karina, a Princesa que Não Podia Andar. Está aqui o livro aqui da Sandra Hasman. Ele vai para um pequeno intervalo e volta já já, falando mais com ela sobre o livro e sobre outras atividades da Sandra Hasman aqui hoje no Opinião. Não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, de volta no nosso Opinião pela TV Cidade, hoje conosco, Sandra Hasman, que é autora do livro Karina, a Princesa que Não Podia Andar. Sandra, você é filha de jornalista e também radialista. Isto também na sua vida toda, desde a infância, acabou interferindo no seu gosto pela leitura, pela escrita? Ah, com certeza. Meu pai, ele era apaixonado pelo jornalismo, adorava, ele trabalhou na Rádio Piratininga há muito tempo e tal. Fez aquele Jornal 100, você lembra quando começavam os filmes no cinema, tinha aquela, como é que fala, um documentário e tal. Então, ele que era o Canal 100, né? O narrador, ele foi o narrador do Canal 100. Meu pai era um homem muito culto e ele cobrava muito da gente, principalmente assim, você estava conversando com ele, de repente você falava uma palavra no tempo errado, com o verbo no tempo errado, e não, minha filha, não é assim, está errado, Então era aquela coisa. E ele influenciou muito, né? Porque ele gostava muito de escrever, escrevia coisas belíssimas. E, lógico, está no sangue, eu acho. O interessante é que o pai é jornalista, a filha é escritora e a neta é publicitária. Então, completa a comunicação em casa, né? Escreve também muito bem. Escreve muito bem, a Patrícia, é verdade. Fechou uma agência de propaganda todinha. Exatamente. Sandra, tem mais algum projeto com essa mesma temática que está aí no seu plano? O que você pode falar para a gente sobre isso? Olha, na verdade, assim, em mente agora, eu não tenho nada em termos de escrever outro livro para criança abordando a limitação física, mas eu gostaria muito de poder estar desenvolvendo mais trabalho junto a professores, porque eu acho que a educação no nosso país ela está sofrendo um problema muito sério, no sentido de que determinados valores que são a base de qualquer estrutura social estão sendo deixados de lado. Conforme o Veloso falou aquela hora, essa questão como é que se diz? A discriminação, ela não é uma coisa natural na criança, ela é uma coisa aprendida na criança, não é? O adulto, ele se encarrega de ensinar muito bem como discriminar. Se o pai e a mãe forem preconceituosos, o filho com certeza será também. Isso porque para a criança, ela vê uma cobra ali no chão, ela vai pegar, ela vai beijar, ela vai abraçar, para ela não existe essa coisa da malícia, do mal, da diferença, é tudo igual, é tudo bonito, é tudo perfeito. E eu percebo... Tudo inocente, né? Inocente. E eu percebo que nos colégios, a forma como o jovem, a criança, ela tem sido abordada, está trazendo à tona talvez esse lado mais anímico do ser humano. Está sendo estimulado aquilo que eu chamo de lado negro da força. E isso não pode continuar. A educação, gente, essa questão da educação, de repente a gente reclama porque o jovem não sabe pedir desculpa, não sabe dizer obrigado, entra esbarrando, não tem noção de comportamento e coisa e tal. Sim, mas como é que a gente pode cobrar isso dele se ele não aprendeu em lugar nenhum? Porque não se ensina mais isso. Em casa está complicado porque os pais estão tendo que sobreviver e, em contrapartida, ensinam os filhos como a sobreviver, não é mais como a viver. É sobreviver. Então é aquele instinto de autopreservação, não é o senso de humanidade. Isso há uma culpa ou há uma situação? É uma situação. É uma situação. Eu acho que tem que mudar. Eu acho que nós temos que redescobrir a nossa humanidade. Por isso que eu saltei da Sandra psicanalista, terapeuta naturóloga, para o coach. Tá certo? Porque o coach é uma coisa mais imediata, você não vai vasculhar lá o seu passado remoto, ele não vai ter que fazer transferência com o terapeuta e coisa e tal, e ele não vai ter que negociar com o seu subconsciente para poder trazer à tona os seus problemas. Para quem não sabe ainda, Sandra, o que seria o coach? O coach, bem,
Seria, coach é mais ou menos carruagem, no inglês, né? A carruagem leva a carruagem, você diz onde, e a carruagem, o cocheiro, ele com os cavalos te leva onde você quer chegar. É o treinador, É o né? treinador do esporte, do né? Do futebol, tal, é o treinador. Mas o que ele vai fazer? Ele vai te dar o mapa da mina? Não, de jeito nenhum. Ele vai te ensinar a extrair de si mesmo o teu melhor, o teu potencial, para chegar no objetivo que você quer chegar. Então é uma coisa mais a curto prazo. Vamos assim, vamos focar uma coisa de cada vez. Eu queria acrescentar uma coisa interessante que você está mostrando. Uhum. A criança hoje não aprende, não é educada, não aprende, depois ela vai lá na frente ter que estudar, tem que fazer um treinamento coach aí com você, para poder aprender o básico, e por que o coach, é respeitar o outro. Então, o coach não poderia ser implantado já nas escolas, para os professores? Em casa mesmo. Tá? Então, o LIFE é o coach de vida, o coach profissional, né, do âmbito profissional, e assim vai. Porque vai, primeiro, o resgate da autoestima. Você pode, se você focar, colocar a tua energia, o teu empenho ali, você chega lá, um passo após o outro, não vai querer dar salto quântico. Está entendendo? Então, o trabalho do coach é esse, te ajudar a chegar lá, extraindo o melhor do teu potencial, não é do potencial do vizinho, não é atropelando ninguém, é você. Não, eu queria pegar essa pena agora. Toma. Estou gostando muito. Sandra, com relação ao seu livro, você falou em educação, em escolas, como chegar com ele até a mesa do professor? Você pensou nisso? Já chegou? Está com dificuldade? Como é que está a situação nesse momento? Então, o livro, aliás, o livro já foi... ele foi lançado na Bienal de São Paulo, né, do ano passado. Ano passado? É, o ano passado. Ah. Foi em outubro, né, Veloso? Outubro, né? Outubro, novembro, isso. Depois teve o lançamento dele em São Paulo, sem ser na Bienal, teve o lançamento aqui em Jacareí, e eu já fui convidada por algumas escolas para fazer a palestra para pais, para alunos e lançar o livro na escola. Com o livro você trabalha também em cima da inclusão, você prepara, porque a gente percebe nas escolas, e os professores reclamam isso, que hoje eles são obrigados a trabalhar com a inclusão, só que eles não têm treinamento para isso. Veio nem treinamento, nem material, né? Didático para isso, né? Exato, e precisa, né? E precisa, porque por mais que a gente queira inserir, existem situações especiais que devem ser adequadas no colégio normal, sem ser um colégio, uma escola para criança deficiente. Ela não tem que ficar segregada, não, mas ela tem que ter a adequação dela ali dentro. Não tem como. A sua relação com a diretoria de ensino do município e também com a Secretaria Municipal de Educação é boa? Você já apresentou para ele, conversou, já falou sobre isso? Não. Por quê? Olha, eu acho que eu não sei, eu não saberia nem o caminho, assim, chegar, porque determinadas coisas são até de certa forma óbvias, né? E agora eu chegar e falar, olha, compre meu livro, eu gostaria de poder doar. Não tenho condições financeiras, senão eu doaria, porque a minha intenção realmente seria essa, que em todos os colégios, ou que todas as crianças tivessem acesso à Carina. Porque a Carina é lição de amor, aliás, tem uma trovinha, que um poemazinho, que diz assim, aqui no livro, pernas, para que te quero, além de correr e andar, se há tanto nessa vida que sem elas posso alcançar. Quem quiser comprar seu livro, está vendo o programa hoje, interessado pelo seu livro, faz o quê? Liga para quem? Então, o meu livro ele está à venda na livraria da Escortec, tá? É só acessar pela internet. Então também mandar também, vou mandar e-mail para você também. Pode mandar e-mail, lógico, tá, na Max Sigma, dos shoppings Colinas e Vale Sul, aqui na Esquilo, Jacareí tem. Tudo bem, então está bem distribuído. Para fechar aqui, o tempo está se esgotando aqui, Sandra, o que seria Por que Indiana Jones de Saias? Isso daí já é um outro lado meu, das aventuras, das pesquisas, meu Deus do céu, desbravadora. Eu fazia pesquisa de campo, eu dirigi durante 10 anos uma entidade chamada Núcleo de Contatos Extraterrestres, que seria o NES, tá?
Eu participava e estava presente em todos os congressos nacionais Você é de uma autoridade ufologia. nesse... Não diria autoridade, mas talvez uma das pioneiras. Eu pertencia ao grupo editorial Paracientífico, eu era consultora da revista UFO, enfim. Planetas e tudo mais. Aliás, ele também é ufólogo também, né? Isso fica para o próximo programa. Eu mostro para o próximo programa falar sobre disco Que voador, pena. né? Que pena. Que pena, mas vamos lá, uma hora a gente fala sobre isso. Sandra, quero agradecer a sua vinda aqui à TV Cidade, nossa opinião aqui. Muito obrigado. Sucesso a você, boa sorte. Obrigada. E estamos às ordens sempre aqui, tá bom? Muito obrigada. Fica a dica, então, para a Secretaria da Educação. Quem sabe a gente pode fazer alguma coisa, eu estou aberta. Também o e-mail dela aqui é Sandra Hasman, com H, 2 N's no final, sandrahasman@ig.com.br, também pela página do Facebook Sandra Hasman, ou ainda pelo telefone 12 98846 5679, repetindo, 12 98846 5679. E clica Sandra Hasman na busca do Google, daí aparece tudo. Então tá bom, muito obrigado. Veloso, abraço, sucesso. Um abraço, muito obrigado, telespectador, pela audiência e até a próxima semana. A gente volta semana que vem com mais uma opinião pela TV Cidade. Um abraço, até lá. Tchau, pessoal. Obrigado.